Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal? Dona da Centauro gera muito caixa, dobra lucro e alavancagem desaba. O grupo SBF, que tem as marcas Centauro e Nike aqui no Brasil, passou um primeiro semestre de 2023 muito difícil. Tinha muita gente no mercado achando que eles não iam conseguir cumprir os índices de proteção das suas dívidas. Mas o quarto trimestre foi muito forte, o processo de reestruturação do segundo semestre deu certo e os números vieram muito bons. E é isso que a gente vai analisar aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos relembrar os eventos que trouxeram muita dificuldade para o Grupo SBF nesses últimos anos, até esse resultado bom do quarto trimestre de 23. Tudo começou quando começou a pandemia, e a gente sabe que a pandemia trouxe um efeito negativo no modelo de negócio do Grupo SBF e de todos os varejistas do Brasil e do mundo inteiro. Só que eles já tinham negociado a compra da operação da Nike no Brasil e o valor tinha sido fechado antes da pandemia. Aí eles ficaram o ano de 2020 negociando para ver se tinham desconto, etc. Decidiram fechar essa operação no dia 1º de dezembro de 2020. R$ 1 bilhão pela essa operação. Sentaram o fecha Nike, CEO fala em novas verticais. Qual foi o problema? O problema é que a Nike decidiu vender a operação no Brasil porque ela era deficitária, então tinha muito problema. Então o Grupo SBF, além de ter a pandemia em um cenário completamente diferente do varejo, ainda tinha que reestruturar a operação do Brasil da Nike e integrar isso na sua operação. Teve dificuldade? Um monte, pessoal. No dia 30 de setembro de 2022, saiu essa notícia aqui no Brasil Journal. Nike sofre com excesso de estoque, mas não afeta Centauro, diz Itaú. Ou seja, vocês viram que a transação foi fechada no final de 2020. Então passou 2021 inteiro, meio de 2022 e ainda não conseguiram acertar a operação da Nike. E aí o que aconteceu? No dia 5 de janeiro de 2023, os desafios da dona da Centauro na operação da Nike. E aí, qual que era o problema? A integração com a operação do Grupo SBF e a marca Centauro. Migrações de sistema e mudança no comércio digital têm afetado a logística e a distribuição de produtos da marca, segundo apurou o Valor. Então a gente já viu que o ano de 2022 foi um ano também de muita dificuldade, vinda principalmente da integração da operação da Nike. Isso se concretizou com os resultados fechados de 2022. Olha o que aconteceu, pessoal. No dia 2 de março de 2023, lucro do Grupo SBF, dono da Centauro, cai pela metade no quarto trimestre para R$ 141 milhões. E no ano de 2022, houve um recuo de quase 60% no lucro líquido. Olha a dificuldade de você conseguir, primeiro, mudar a sua estratégia nesse cenário novo de comércio em varejo que a gente tem no Brasil, depois da pandemia, e ainda a integração com a Nike. E aí o que aconteceu? Começaram a vir aqui os problemas na divulgação do final de 2022. Principalmente por causa das dívidas. Então saiu essa notícia aqui no mesmo dia da divulgação de resultados. Centauro derrapa, vê lucro cair pela metade e renegocia a dívida de R$ 715 milhões. E qual que era o problema? O problema é que tinha algumas dívidas de curto prazo que iam pressionar bastante o resultado de 2023 e o crédito estava extremamente restrito, principalmente depois do evento Lojas Americanas. Então, existia um desafio forte aqui para o Grupo SBF conseguir resolver, primeiro, a sua operação, segundo, a sua estrutura de capital que estava começando a apertar os gestores da empresa. E aí o que aconteceu? Saiu o resultado do primeiro trimestre e foi um desastre. Lucro da dona da Centauro cai 91% no primeiro tri, 91% de queda de lucro líquido. E aí, qual que era o grande problema? O grande problema é que eles não estavam conseguindo renegociar as dívidas. Então o que eles fizeram? Eles emitiram mais debêntures em 2023, principalmente ali no final do primeiro trimestre, para dar um reforço de caixa para conseguir fazer a reestruturação. Beleza. Só que o que aconteceu? Saíram os resultados do segundo trimestre. Olha o que aconteceu aqui, ó. No dia 9 de agosto de 2023, a ação da Centauro cai 25,8% após balanço. Qual que foi o grande problema? O nível de endividamento aumentou bastante e o nível de estoque continua muito alto. Está até destacado aqui na notícia. O grupo está com nível de estoque alto há meses, após ter fechado alto volume de compra para as redes da loja Centauro e Nike, na segunda metade do ano passado. O comando do grupo disse ontem que esse excesso de estoque deve ser reduzido ainda este ano, com a companhia mantendo foco na rentabilidade. E aí o que assustou muitos investidores? Nível de alavancagem, pessoal, dívida líquida sobre EBITDA no final do primeiro semestre estava em 3,35.
as proteções das dívidas estavam em 2,5 dívida líquida sobre EBITDA no final do ano. Aí qual que foi o questionamento do mercado? Será que o grupo SBF ele vai conseguir fazer esse índice de alavancagem baixar para não bater nas proteções? E aí todo mundo começou a ficar muito negativo em relação ao resultado da empresa. Só que tem um ponto muito interessante, pessoal, que eu queria destacar aqui, que é o seguinte. Se tem um CEO bom, né, em operações de varejo aqui no Brasil, é o Zemel. O Zemel, ele conseguiu pegar a SBF quase quebrada, fez uma grande reestruturação e zerou a dívida da empresa ali em 2018 e 2019. Então ele salvou a Centauro. E ele é super jovem, né? E aí o que aconteceu? Aí veio lá a compra da Nike, a empresa teve que se alavancar para honrar essa transação, e aí veio todo esse processo de integração que foi muito difícil e ainda a empresa teve que se alavancar ainda mais. Só para vocês terem uma ideia, a quantidade de dívida que a empresa tinha era 1 bilhão 377 aqui no dia 30 de 6 de 2023. Né? Dívida líquida 1 bilhão e 200, e aí a dívida líquida tinha aumentado 65%. Com resultados operacionais em queda. Então estava todo mundo muito negativo em relação aos resultados, mas o Zema é muito bom. E aí o que ele fez? Ele começou um processo muito rápido de reestruturação para o segundo semestre. Notícia do dia 8 de 8 de 2023. Dono da Centauro mira a venda online direta e enxuga estoque para conter despesas. Então esse era o plano. Então, ó, dado que a gente está com excesso de estoque, vamos começar a trabalhar melhor esse estoque para diminuir o capital de giro, gerar mais caixa operacional, para conseguir melhorar os resultados da empresa e também dar mais tranquilidade que a empresa tem potencial para conseguir pagar as suas dívidas que já estavam em patamar muito alto, né? Aí o que aconteceu, pessoal? Veio o resultado do terceiro trimestre e ele veio muito bom. Tanto é que no dia 13 de novembro de 2023, a dona da Centauro supera as expectativas. Vai convencer? Então, mesmo tendo ali dois trimestres muito ruins, o terceiro foi bom. E o que melhorou bastante? Aquele nível de alavancagem, pessoal, ele passou de 3,35 para 2,98. Ainda tinha um espaço para chegar no 2,5, mas pelo menos o terceiro trimestre já mostrou o resultado desse processo de reestruturação. E aí o que aconteceu? Vieram os resultados do quarto trimestre que foram divulgados agora essa semana. E a empresa conseguiu? Conseguiu. Olha como o Zema é bom. Vamos ler a notícia de perto para a gente entender os highlights e aí depois a gente entra no detalhe dos financials divulgados para o mercado. Então vamos lá, pessoal. O grupo SBF, dono da Centauro e da operação da Nike no Brasil, acaba de reportar um lucro acima do consenso e uma geração de caixa operacional que superou até as melhores expectativas. O lucro líquido ajustado do quarto trimestre dobrou, chegou a 141 milhões de reais. O consenso apontava para algo em torno de 100 milhões, então mais de 40% acima do consenso de mercado. Mas se o lucro foi bom, a geração de caixa operacional arrebentou a boca do balão. 950 milhões de reais no trimestre, uma alta de 130% em relação a 2022. E o maior para um trimestre na história da Centauro. Quarto trimestre geralmente é muito forte para varejo, né? A empresa conseguiu também uma redução de 3,8 pontos percentuais no SG&A no segundo semestre, chegando a 36,4% da receita operacional líquida. Então a gente viu as frentes de otimização que o Zemel conseguiu implementar no segundo semestre. Redução de despesa para aumentar o lucro da empresa e também uma forte geração de caixa operacional. Vamos lá. Com isso, a alavancagem desabou no período para 1,35 vezes. No trimestre anterior, a relação dívida líquida sobre EBITDA estava em 2,98 e o target para o final do ano que eles tinham divulgado para o mercado era 1,8, que tinha muita gente duvidando que ele ia conseguir. Ficou em 1,35, olha como ele é bom. Abre aspas. Agora é a hora do lucro e do caixa da companhia. Isso virou nosso mantra. O CEO Pedro Zemel disse ao Brasil Journal, abre aspas. O crescimento seguro e responsável continuará por 2024 e 2025 com melhoria da rentabilidade e redução do nível de alavancagem. Os estoques, que se tornaram um problema durante 2023, também estão mais controlados. Segundo o Zemel, além de terem conseguido uma redução para 168 dias de prazo médio de estocagem, uma queda de 12% em relação ao quarto trimestre de 2022, a qualidade do estoque está muito melhor, o que permitirá menos promoções em 2024. Então a perspectiva é boa, vai precisar dar menos markdown para conseguir vender mais, com margens mais saudáveis por consequência. Abre aspas. O período de markdowns ficou no passado, disse o executivo. Então, além de ter
estruturado bem no segundo semestre a operação da Centauro, o Zemel conseguiu também dar uma qualidade muito melhor para o seu estoque, que traz uma perspectiva positiva para 2024. Então o resultado foi bom? O resultado foi ótimo. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Agora a gente vai entrar no detalhe dos financials, para eu mostrar para vocês os números da empresa e traduzir o que foi lido na notícia. Então vamos lá, pessoal. Para quem está vendo aqui na tela, vamos ver o ano fechado de 2023, que é mais fácil de entender as alavancas de geração de valor do negócio. Então vamos lá. Receita líquida aumentou 11,6% em relação a 2022, chegando a 6 bilhões 988. A margem bruta melhorou de 47% para 47,4%. Eu vou mostrar para vocês que aquela estratégia que ele colocou, dando mais ênfase nas vendas diretas ao consumidor, ao invés de trabalhar com atacado, teve um impacto sensível aqui na melhoria de margem, né? Principalmente da operação da Nike, mas eu vou mostrar para vocês mais para frente. Bom, se a margem bruta subiu e ele conseguiu reduzir as despesas, a margem EBITDA ela passou de 12% para 13,1%. O EBITDA absoluto cresceu 22,2%, chegando a 916 milhões de reais em 2023. E o lucro líquido ele caiu 17,5%, a margem líquida caiu de 3,3% para 2,4%. Faz sentido, porque a empresa pegou muita dívida ali em 2023 e a taxa de juros está alta, consequentemente isso traz um impacto negativo para o lucro líquido. Mas em termos operacionais, a empresa foi muito bem, principalmente por causa do quarto trimestre e do segundo semestre como um todo, né? Bora, vamos lá. Olha que interessante, pessoal. Eu estou mostrando aqui para vocês a abertura por marca. Então você tem Centauro, que teve uma queda de receita bruta aqui de 0,5%, chegando a 4 bilhões 322. A receita líquida caiu mais, até porque os impostos aumentaram, então caiu 1,2%, chegando a 3 bilhões e 400. E a margem bruta melhorou de 47,9% para 49,2%. Beleza. Então, na Centauro eles já conseguiram melhorar a margem bruta. Mas na Nike, que representa mais da receita atualmente, houve um crescimento de receita líquida de 26,1%, chegando a 4 bilhões e 44. E a margem bruta aumentou de 40,6% para 41,6%. Né? Então, uma melhoria aqui de 1 ponto percentual. Como ela representa um pouco mais da receita em relação ao grupo SBF, isso daí tem um impacto muito forte na margem bruta do consolidado. Então, olha que interessante, pessoal. O que aconteceu aqui? Quando você pega a Centauro, as lojas físicas elas tiveram um crescimento de 7,4% e a plataforma de digital teve uma queda de receita de 22,3%. Por quê? O digital ele estava sendo alavancado em termos de crescimento muito por desconto. E aí, como ele estava com aquela estratégia de aumentar a margem bruta, começou a dar menos desconto, obviamente a receita vai cair, mas com margem bruta mais saudável. Como a gente viu ali no agregado, deu certo essa estratégia para a Centauro. Agora vamos para a Nike. Para a Nike, olha que interessante, pessoal. Teve uma queda de receita no canal atacado, 7,7%. E o atacado é aquela operação, aquele canal de distribuição que tem a margem mais apertada. Por quê? Porque você tem que trabalhar com markup mais baixo para você vender para um varejista e o varejista vender para o consumidor final. Então a Nike, ela começou a dar menos ênfase para crescimento em atacado e tentar focar mais no crescimento dos seus canais diretos, que aí o seu markup da cadeia como um todo fica todo para você. Margens brutas mais altas. Então, ó, na plataforma digital da Nike, houve um crescimento de 45,3% da receita comparado com 2022. E as lojas físicas cresceram 69,1%. Então você dá mais ênfase para os canais diretos, consequentemente a margem bruta vai aumentando, né? E o same-store sales? O same-store sales ele ficou positivo. No caso da Centauro, o same-store sales ficou só em 2,7%, mas pelo menos ficou positivo, né? Só que no caso da Nike, pessoal, o same-store sales foi de 36,4%, ou seja, aquelas lojas que já estavam abertas em 2022 performaram melhor 36,4% em relação às vendas, né? Quando você pega ali o potencial de venda da empresa. Então vendeu 36% a mais comparado com 2022. Eles estão com um processo de inauguração de muitas lojas da Nike, então tem toda uma curva de crescimento, ramp-up que a gente chama no mercado, para você conseguir chegar na máxima produtividade por ponto de venda. Então a Nike está tendo aqui um espetáculo de produtividade de receita nas suas lojas, né?
Como eu falei para vocês, pessoal, até 2022, a Centauro representava 52% da receita, 48% era a Nike. Só que olha o que aconteceu em 2023, agora a Nike representa 54% da receita total. E o grupo SBF, ou o grupo SBF não, a Centauro, por consequência, representa 46%. Então todo aquele trabalho que teve, desde a compra da Nike, integração, melhoria operacional, está começando a dar bastante resultado. Hoje já é a maior operação do grupo com essas duas marcas, né? Beleza. Outra coisa que é interessante, ó, representatividade de canais. Então tem loja física, loja digital e atacado. O atacado ali em 2021, que veio muito da Nike, representava 28% da receita total. Aí caiu para 23% em 2022, 19% em 2023. Menos representatividade de atacado, mais vendas com markup cheio. Melhor margem bruta, né? Bom, como a gente viu aqui, ó, as despesas elas caíram em 2023 em representatividade da receita total 0,9 pontos percentuais, chegando a 38,6 contra 39,5% da receita. Então, você teve um aumento, né, nas despesas operacionais, mas esse aumento foi muito menor do que o crescimento de top line que a empresa teve. Então, você ganhou margem aqui por redução de representatividade de despesa em relação à receita. E é interessante que o Zemel, ele corta nos lugares certos. Por quê? Porque quando você pega as despesas operacionais totais, você tem despesas com vendas e tem as despesas gerais e administrativas. Eu já vi muita empresa, para reduzir despesa, bater forte na parte de despesas com vendas, marketing, etc, né? Só que quando você faz isso, você prejudica o potencial de geração de receita da empresa. Não foi isso que o Zemel fez. Olha o que ele fez, pessoal. Despesas com vendas aumentaram 11,8% em relação a 2022. Só que as despesas gerais e administrativas, que é o back-office, diminuíram 5,2%. Então ele corta nos lugares certos. Ele vai lá, pega lá todo o escritório, que é a área de suporte, faz as otimizações lá e dá um investimento mais forte nas despesas com vendas para conseguir alavancar o potencial de venda com aumento de receita e também com uma margem bruta maior, porque é um desafio muito grande você conseguir vender sem ter muito desconto. Então, o Zemel ele ataca nas linhas corretas de otimização em termos de despesa. Bora! E o resultado financeiro? Bom, o resultado financeiro, dado que a empresa ela teve que se alavancar ainda mais em 2023, foi muito pior. Então, ó, receitas ou despesas financeiras líquidas aqui aumentaram 40% em relação a 2022, chegando aqui no impacto de 339 milhões contra 241. E agora ela vai ter que resolver isso para 2024. Outra coisa que foi interessante, o capital de giro ele aumentou só 9,5%. Isso daqui era uma preocupação que os investidores tinham, principalmente na parte de estoque. Os estoques reduziram do final de 2022 para o final de 2023, 2,2%. Mas como você tem um volume de venda maior, o prazo médio de estocagem proporcional ele diminuiu. Onde a gente vê isso, pessoal? Tá aqui, ó. O ciclo financeiro, ele piorou um pouco, né? O ciclo de conversão de caixa era 99 dias e o ciclo de conversão de caixa foi para 120, mas uma melhora sensível aqui veio de estoque. Só para vocês terem uma ideia, ali no primeiro trimestre de 23, eles estavam com 220 dias de estoque. Conseguiram reduzir isso para 168 no final do quarto trimestre. Otimizando o estoque, melhora o capital de giro. Fornecedores, que foi o ofensor do ciclo de conversão de caixa. Por quê? Porque no quarto trimestre de 22, eles estavam com 172 dias de prazo médio com os fornecedores. Caiu para 115. Tá? Então, os fornecedores provavelmente começaram a ser muito mais duros na negociação com o grupo SBF e aí eles tiveram que pagar os fornecedores num prazo mais curto. Uma coisa que é boa é que eles diminuíram bastante o nível de antecipação de recebível. Então os níveis ali de recebíveis, eles já são mais naturais da operação, estão em 66 dias, então a empresa está dependendo menos de antecipação de recebível para conseguir financiar o seu capital de giro. Então houve uma melhora muito sensível aqui também na parte de gestão de caixa da companhia. Qual que é a tradução disso? A tradução disso é na geração de caixa operacional. Então ó, a geração de caixa operacional em 2023 cresceu 231%. Então, em 2023, nas atividades operacionais, eles geraram 527 milhões de reais, contra 158 de 2022. Investiram 257 milhões, aí sobra bastante dinheiro para você devolver para suas fontes de financiamento, que pode ser dívida ou sócios da companhia. Como as dívidas elas foram alongadas no ano de 2023, eles distribuíram aqui 33 milhões de dividendos em 2023 e agora tem uma perspectiva positiva de geração de caixa para diminuir o risco de não pagar
pagamento das suas dívidas nos prazos de vencimento. Pessoal, o nível de alavancagem, como a gente mostrou, ele caiu para 1,35, né? Então eles ficaram bem abaixo daquele target de 1,8, mas não veio pela diminuição de dívida. Como eu mostrei para vocês, a dívida aumentou para caramba. A dívida bruta aumentou 40,9%, chegando a 1 bilhão 597. De onde que veio então essa queda do nível de alavancagem? Veio de um EBITDA muito maior de 2023. Então qual que é o desafio? O desafio é você conseguir manter esse índice de proteção que chegou a 3,35 no meio de 2023 e agora está em 1,35, controlado no ano de 2024, para quando chegarem os prazos de vencimento das dívidas, você ter geração de caixa suficiente para conseguir honrar as debêntures e os empréstimos, né? E esse é o desafio para 2024, porque ó, eu estou mostrando para vocês aqui que as dívidas que a empresa tem, daquele 1 bilhão 590 e poucos, 624 vão vencer em 2024. Então eles precisam ter 624 milhões de reais de geração de caixa em 2024 para conseguir honrar 595 de debêntures que vencem esse ano, mais 24 milhões de dívida de capital de giro. Como eles têm bastante recebível, eu acho que vai ser tranquilo para eles conseguirem honrar essas dívidas no primeiro ano de 2024. Então, qual que é o resultado final aqui do mercado? Eu estou gravando na quarta-feira, no início do pregão. Só para vocês terem uma ideia, aqui está bem na parte da manhã. As ações estão subindo 3% agora na abertura. E quando você pega aqui a tendência das ações, aconteceu aquilo que eu falei para vocês. Ó. Segundo semestre, com as informações do primeiro semestre, foi muito ruim. E aí, conforme você vai mostrando que o terceiro trimestre melhorou e o quarto agora foi um espetáculo, as ações aqui já estão em bastante alta quando a gente pega aqui no ano, né? No ano elas abriram aqui no dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, a R$ 10,95. Atualmente elas estão sendo cotadas a R$ 12,76. Então o Zemel, ele conseguiu fazer um excelente trabalho ali em 2023. Não foi fácil, eu contei a história para vocês, mas agora parece que a empresa está melhor estruturada para conseguir continuar melhorando seus resultados e a geração de caixa para 2024. Creio eu que o problema tenha sido resolvido, mas a gente sabe que existem algumas incertezas de mercado. Então o que a gente vai fazer? Conforme o Grupo SBF for divulgando seus resultados semestrais, a gente vai trazendo aqui no BTC News. Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.